Louvado seja Deus. Deus me deu uma palavra, irmãos. Hoje, dia mundial, né, de missões. E eu vou ser bem claro com a igreja. Missão não é brincadeira. É dolorido, é árduo, é perseguição. É a ponte, é levante. É às vezes padecer necessidade do básico. Mas eu quero falar para você, igreja, aleluia, que se você estiver numa missão da parte do Senhor, Deus, Ele é poderoso para preparar mesa no deserto e te saciar com todas, aleluia, provisão do céu para te prover aquilo que o seu coração necessita. Porque eu sou prova viva de que Deus, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, Ele não está com seus ouvidos agravados, nem suas mãos encolhidas, para que não possa ouvir a oração de um aflito, de um necessitado, ou com as suas mãos encolhidas, para que não possa salvar e operar as suas maravilhas. Deus colocou no meu coração duas palavras, né? Se encontra a primeira palavra aqui em Jonas. A vocação de Jonas na epígrafe é a sua fuga e o seu castigo. Irmãos, tem dois tipos de cristão. Tem aquele que ouve e faz, e tem aquele que ouve e endurece seu coração. Aqui a palavra de Deus fala que veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: vai até a cidade de Nínive e prega contra ela, porque dentro de pouco tempo irá subverter. Aleluias. E Jonas se levantou, não para ir para Nínive. Ele ouviu claramente, Deus tinha dado já a pregação para ele, pastor. E ele ouviu a voz do Senhor. Irmão, que privilégio é ouvir a voz de Deus, aleluia. E você tem os ouvidos ungidos nesta noite para ouvir a voz do Senhor. E a palavra de Deus fala: se ouvires hoje a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Aleluia. Mas Jonas aqui, irmão, endureceu o coração. Não que tinha, né, uma necessidade ou uma justificação para que Jonas não obedecesse a voz do Senhor. Porque quando ele ouve a voz de Deus para ir até Nínive, irmãos, você está pensando que Nínive era uma cidade que recebia os profetas, né, agradavelmente? Lá não, lá eles matavam os profetas. Lá eles degolavam os profetas. Lá eles, né, tiravam a sua cabeça e colocavam pendurada na entrada da cidade, como símbolo. Porque eles não gostavam de ouvir a palavra de Deus. Era uma cidade sanguinária. E a palavra de Deus fala que Jonas agora ele compra uma passagem, pega a sua bagagem e desce para onde? Para Tarse. Aleluias. E quando ele pega e põe no seu coração, irmãos, que não ia para Nínive, sabe o que acontece? Ele começa a descer. Ele começa agora, né, a regredir. Ele não ouve a voz do Senhor, endurece seu coração, pega, compra uma passagem para Tarse e desce. Ele pega, irmãos, o navio, compra uma passagem, pega o navio e está lá. Ele falou assim: Deus mandou eu para a direita, eu vou para a esquerda. Aleluia. E agora Deus pega e ordena um vento. Irmãos, vento não é brincadeira. Deus começa a açoitar, a Bíblia fala que Deus começa a açoitar o navio de tal maneira, irmãos, que os marinheiros experientes, eles começam a ficar com medo, e cada um lançando sorte, clama ao seu Deus.
Agora os marinheiros, louvado seja Deus, pega, desce até o porão e agora começa a chamar, levanta dormente. Chamando, aleluia, um profeta de dormente, porque simplesmente ele não deu ouvido à voz do Senhor. O capitão do navio falou assim: olha, clame ao seu Deus, aleluia, porque nos veio tão grande este mal, para que talvez o seu Deus tenha misericórdia e cesse este vento. Aleluia, louvado seja Deus. E aí eles se reuniram, irmãos, e ele pegou e falou assim: vamos lançar sorte. Eu não sei de que maneira, pastora Laí, eles lançaram sorte. Eu não sei se foi naquele palitinho, né? Pega todos os palitinhos do mesmo tamanho e um menorzinho, ou todos os palitinhos menorzinho e um maior, e coloca todos em fileira. Vamos lançar sorte, cada um tira o seu. Isso daqui é uma conjecturação que eu estou fazendo, porque eles lançaram sorte. A sorte caiu em quem? Em Jonas. Aleluia. Aleluia. E agora ele começa agora a falar que aquele vento furioso, aquele mar bravio, estava açoitando o navio, por causa que ele estava fugindo da face do Senhor, porque o Senhor tinha mandado ele fazer uma coisa, e ele foi fazer justamente outra. Eu quero te falar para você, igreja, aleluia, se Deus ele mandou você fazer algo, faça, porque Deus vai te dar graça. Não importa se o homem é sanguinário, não importa, aleluia, se a pessoa é má, faça, porque o Senhor, aleluia, ele é poderoso para, se possível, fechar até a boca do leão. Aleluias. E ali, irmãos, ele orou ao Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. O capitão do navio falou: que Deus é o seu? De onde você vem? Qual é a tua terra? Que profissão é a tua ocupação? Aleluia. E ele falou que era judeu e temia o Deus dos céus, que criou os céus e a terra. Irmãos, quando ele falou isso, que ele, aleluia, serviu um Deus dos céus, que fez os céus e a terra, os marinheiros tremeram, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Aqueles homens que não temiam a Deus, que cada um tinha um Deus diferente do outro, eles temeram a Deus. E ele falou assim: o que faremos para que possa cessar tão grande este vento? E aí que vem, irmãos, aleluia. Ainda que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, será que eu e você, nós teria coragem de falar assim, ó, me lança no mar e certamente esse vento cessará? Aleluia. Porque o vento, irmãos, era contrário, estava batendo no navio, o mar estava bravio. Os homens remando para ver se encontrava terra seca. Aleluia. Mas cada vez que eles remavam para encontrar terra seca, mais a tormenta se levantava. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque eu quero falar para você, igreja, aleluia. A Bíblia fala que, aleluia, como nós poderemos fugir da presença do Senhor? Ainda se nós pegar as asas da alva, subir o mais alto céu, o Senhor ali está. Ainda que se nós pegar, aleluia, e descer o mais profundo da terra, ali o Senhor também está. Aleluia. Como poderemos fugir da presença de Deus? Deus te chamou como verdadeira atalaia na terra, como um vaso. A sua boca é uma boca santa, é como, aleluia, uma fonte de água viva para dar de beber àqueles que têm necessidade, que têm sede. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não é à toa que muitos te chamam e falam assim: nossa, meu irmão, minha irmã, você é uma bênção, aleluia. Quem nunca escutou isso? Nossa, meu irmão, minha irmã, você é uma bênção. Aleluia. Ali ele já está vendo, sabe o que? Ele está vendo que você é uma mulher de Deus, que você é um homem de Deus, que você dá ouvido, aleluia, à voz do Senhor, que você tem sensibilidade de fazer aquilo que Deus quer. Mas não foi o caso de Jonas. Agora, louvado seja o nome santo do Senhor, os marinheiros começam a fazer uma oração: Senhor, não deixe recair o sangue desse homem sobre a nossa cabeça, porque ele pediu para ser lançado no mar. Agora eles pegam Jonas. Pensa, irmão, que coragem que esse homem também não teve, hein? Aleluia. Sabe o que eu quero dizer para você? Aleluia. Que muitas das vezes Jonas
Jonas, ele não foi para Nínive, sabe por quê? Porque ele estava magoado, ele estava ressentido, era um povo mau, era um povo, impiedoso, um povo ímpio, um povo sanguinário. Só que esse sentimento não pode existir na vida de um profeta, na vida de um homem e de uma mulher de Deus. Aleluia. E ele falou assim, não, deixa que aquele povo lá se entende com o Senhor, eu vou para outro canto. Aleluia. Agora Jonas é lançado no mar, irmãos. Aleluia. Eu quero falar para você que não, diante da tormenta, diante da dificuldade, diante o mar, irmão, que é a dificuldade, mesmo se, pode ser um marinheiro de ótima qualidade, mas com um mar de grande tormenta, irmãos, ele não tem como fugir. Mas Deus, ele pega e envia um grande peixe, e o peixe vai e engole Jonas, desce nas profundezas mais baixas da terra, louvado seja o nome santo do Senhor. E agora ele começa a orar a Deus, falou assim, olha, aleluia, eu estou diante da morte, ferrolhos do inferno me cercaram, acabou a minha vida. Irmãos, como que um homem, agora dentro de uma baleia, nas profundezas do mar, no seio do mar, ele começa a ter discernimento para orar, aleluia. Sabe por quê? Porque Deus ainda estava com ele, porque ele ainda tinha promessa de fazer uma grande obra para o Senhor. Nesta noite eu quero te falar que Deus, ele tem promessa na sua vida, porque você tem uma grande responsabilidade, uma grande obra, almas a ser, aleluia, saqueadas do inferno, para que possamos povoar o céu. Aleluia. E ali, irmãos, ele começa a clamar. E a Bíblia fala, e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Irmãos, é lindo demais. Ele não, angustiado, praticamente a vida dele, ele estava dando como perdida, louvado seja o nome santo do Senhor. Mas Deus tinha ainda um plano na vida de Jonas. Agora Deus vai dar ordem, aleluia, para a baleia. Irmãos, até, louvado seja Deus, os animais ouvem e obedecem à voz do Senhor. Como que nós não vamos obedecer à voz do Senhor? A baleia deu ouvido à voz do Senhor e lançou Jonas na areia da praia. Aleluia. A Bíblia vai falar em Isaías capítulo 1, no versículo 2. Aleluia. Vai falar da seguinte forma. O boi conhece o seu possuidor, e a ovelha a manjedoura do seu dono, mas o meu povo não me conhece. Aleluia. Oh, Senhor da glória, que Deus possa ter misericórdia da gente. Muitas das vezes a gente passa anos e anos no lugar, e cadê os frutos? Você é uma árvore, aleluia, uma árvore que dá frutos, e frutos dignos de arrependimento, louvado seja o nome santo do Senhor. Agora, Jonas na areia da praia, a Bíblia, os historiadores falam que, era 3 quilômetros, 3 quilômetros, eu acho que a cidade. Irmãos, era uma caminhada de muitos dias. E Jonas começou a pregar: arrependei-vos, porque dentro de 40 dias esta cidade será subvertida. Aleluia. Agora uns homens que eram maus, uns homens que não davam ouvido à voz do Senhor, aleluia, eles começam agora a dar ouvido à voz do Senhor e começam a se converter, aleluia, e começam agora a tirar suas vestes e se jogar cinza sobre os seus corpos, e agora o rei também faz a mesma coisa e começa a ordenar a toda a cidade que comecem a jejuar. E por 3 dias, animais, homens, mulheres, crianças não comerão e não beberão. Um jejum.
Deus dos altos céus recebe o sacrifício daqueles homens sanguinários, louvado seja Deus, e viu a sua conversão e as suas obras, aleluia. E agora eu falo, ai de mim se não fosse a misericórdia do Senhor. Ai de nós se não fosse a misericórdia do Senhor. Muitas das vezes, longos anos na igreja, parece que a gente nunca fez nada de errado. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas agora, louvado seja o nome santo do Senhor, o povo agora é convertido. E agora Jonas, ele começa a questionar o Senhor. Ele falou assim, ó Senhor, não era isso que eu tinha falado? Se tu quisesse salvar, tu não salvaria, não precisava nem de mim. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Verdadeiramente Deus, igreja, verdadeiramente Deus não precisa, mas é a misericórdia dele que chamou eu, aí você, para a sua graça, aleluia, e agora ele quer nos usar, aleluia, para que outras pessoas possam chegar ao conhecimento da palavra do Senhor, aqueles que andam cambaleando para o abismo, aleluia. Então, aqui a palavra de Deus fala, mas desgostou-se Jonas extremamente e disse, e ficou todo ressentido, pedindo até a morte. E orou ao Senhor, e disse, Senhor, não foi isso o que eu disse? Estando ainda na minha terra, porque isso me preveni, fugindo para Tarsis. Ele estava querendo se prevenir, fugir para Tarsis, que sabia que Deus ia salvar, mas Deus queria usar ele, louvado seja o nome santo do Senhor. Deus, aleluia, quando ele quer fazer uma obra, irmãos, ele faz, louvado seja. Nós não somos merecedores. Jonas aqui, louvado seja Deus, já era até digno de morte, louvado seja Deus, mas a misericórdia de Deus ainda alcançou aquele homem, e a misericórdia alcançou a mim e alcançou a igreja. Então Jonas agora faz uma cabaninha, louvado seja Deus, e vai descansar da obra que ele tinha feito. Agora louvado seja o nome santo do Senhor. Deus, ele pega e faz nascer uma aboboeira na virada do dia. Do nada, Deus faz nascer uma aboboeira. E a aboboeira começa a fazer uma sombrinha gostosa, vem aquele vento, né, calmíssimo. Aquela brisa gostosa. Aí Jonas começou a descansar. Aleluia. O crente, louvado seja Deus, ele tem um momento de descanso, louvado seja o nome santo do Senhor. Mas tudo isso é para a honra e glória do Senhor, louvado seja o nome santo do Senhor. E ali, louvado seja Deus, Deus mandou um sol tremendo, irmãos. E a boboeira morreu no mesmo dia que nasceu, ela morreu. E o sol começou a pegar na muleira de Jonas e queimar. E ele começou a ficar todo condoído. Ele falou assim, mas como é que pode uma plantinha dessa tão linda fazendo uma sombra para mim nascer e no mesmo instante morrer? Eu que precisava dessa sombra, agora ela morre e estou eu aqui nesse calor fadigante. Aí Deus pega e chama Jonas. Fala, vem cá, Jonas. Não era lícito você se compadecer dessa aboboeira que você sequer plantou? Ele não plantou a aboboeira, Deus que fez crescer. E como você queria que eu não me compadecesse de um povo que não sabe discernir a direita da esquerda, um povo, aleluia, que anda, aleluia, né, na escuridade das suas obras. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. A misericórdia de Deus, irmãos, ela é infinita, não tem como a gente mensurar, né? Não tem como a gente, né, falar da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é grande demais. Pensa, Deus começou a falar para Jonas, ali tinha mais de 120 mil almas para ser salva. E você se compadeceu de uma boboeira que sequer plantou e não se compadeceu daquela cidade. Aleluia.
Mas nesta noite, em nome de Jesus, a graça do Senhor há de nos tomar, e Ele nos revestirá com a couraça da justiça, o escudo da fé, aleluia, a sandália do Evangelho para pregar, aleluia, para caminhar e pregar as boas novas, a espada do Espírito, que é a sua palavra, para quando nós abrimos a nossa boca, assim será a nossa palavra, antes fará aquilo que lhe apraz, e para nós não voltará vazia, porque nós cremos que prosperará naquilo para qual foi enviada. Você é canal de bênção, nós somos canal de bênção, aleluia. Então, aleluia, quando você profetiza, Deus se responsabiliza. Aleluia. Porque não é você que faz. Você só profetiza. E quem faz é o Senhor, louvado seja o nome santo do Senhor. Outro caso, louvado seja o nome santo do Senhor, era de uma pessoa que já era crente, sem conhecer ao Senhor. Atos capítulo 10 vai falar de um homem chamado Cornélio, um homem, misericordioso, temente a Deus. E como ele era um homem muito rico, e mostrava, o temor de Deus, mostrava, a sua mansidão para com seus funcionários, para com as pessoas que ali estavam, refletia nas pessoas, e as pessoas também começavam a temer a Deus, e fazia aquilo que Cornélio também fazia. Só que Cornélio já era salvo. Cornélio não era salvo, mas tinha uma promessa na vida de Cornélio de salvação. Sabe o que Deus quer falar comigo, contigo? O meu nome, o seu nome está escrito no livro da vida. E o adversário das nossas almas, ele quer tragar a minha e a sua vida. Ele quer colocar embaraço para que nós possamos nos embaraçar. A Bíblia fala: vigiai e orai, porque o leão está, o diabo está como um leão, procurando alguém que possa tragar. A Bíblia fala que as orações dos santos, elas são colhidas em salvas de ouro, sendo apresentada a Deus como um cheiro suave às suas narinas. Jonas orou das entranhas do peixe e lá nas profundezas, no seio do mar. E Deus de lá ouviu, louvado seja o nome santo do Senhor. Agora pensa se Deus não vai ouvir eu e você. Aleluia. Irmãos, quando a gente começa a dar ouvido à palavra de Deus, Deus, ele tem prazer em te abençoar, aleluia. Ainda que as afrontas, ela venha, ainda que muitas coisas aconteçam, parecendo, uma coisa sobrenatural, que para você ser cristão, não podia acontecer aquilo. Porque para Jonas, e até para Pedro, não podia acontecer aquilo. Jonas não podia levar a palavra de Deus porque era um povo sanguinário. Pedro não podia levar a palavra de Deus porque o povo era gentil. Aleluia. Mas Deus fala nesta noite, aleluia: eu não faço acepção de pessoas, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. As almas, aleluia, que serão resgatadas, aleluia. Você será somente um canal, aleluia, porque um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor da glória, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que nele há. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu estava numa igreja que nem essa aqui, pastora Lei. Deus levantou um profeta e falou assim: homem, você vai visitar um lugar que é estreito na terra, de muitas pessoas perigosas. E lá você vai pregar a minha palavra, e aquilo que eu te disser, tu dirás, e não temerás. Irmãos, isso é só para quem crê. Penitenciária, cadeia. Está achando que é fácil entrar lá, irmãos? Não sei quantos portão, não contei. Você vai entrando num portão, eles fecham o portão. Você entra no outro portão, eles fecham o outro portão. Você entra no outro portão, eles fecham outro portão. Você fala assim: mas não acaba mais, tem tanto portão é esse aqui. Aleluia. Aí eu fiquei todo ansioso, Falei: meu Deus do céu, será quem é?
Porque Deus falou que viu uma pessoa até mim e eu ia pregar para ele. Eu fiquei ansioso. E Deus, a palavra de Deus fala que Deus não trabalha na ansiedade, pastor. Aí veio um rapaz, um preso, e falou assim: ô irmão, faz uma oração para mim. Eu falei: faço sim. Aí quando eu estou me preparando para fazer a oração, ele vira as costas e vai embora. Então, quando ele falou assim, que faz uma oração, o que eu pensei, irmãos? Eu pensei assim: é isso aí. Hã? Aí eu lembrei logo de Samuel. Hã? Quando foi ungir os filhos de Jessé. Entrou um fortão lá, ele falou: nossa, esse aí. Só que ele não tinha dado ouvido. Por mais que ele conhecia a voz do Senhor, eu não sei se ele ficou ansioso como eu. Porque Deus falou para ele assim, para Samuel: Samuel, unge aquele que eu te mostrar. Deus não tinha mostrado para ele ainda. Aleluia. Irmãos, calma, louvado seja o nome santo do Senhor. Calma que Deus ele vai mostrar, aleluia. Calma que Deus ele vai agir. Calma que Deus ele vai se manifestar na minha e na sua vida, para você não ter dúvida, louvado seja o nome santo do Senhor. Aí eu falei assim: mas agora eu estou confuso, será que era esse? Mas eu não fiz nada, nem orei. O cara já foi embora. Aí foi passando o tempo, irmão, foi passando o tempo. Daqui a pouco veio outro. E falou: senhor irmão, tira uma palavra para mim. Aí eu falei assim: eu acho que é isso aí. Eu acho que é isso aí agora. Aí estou lendo a palavra de Deus, irmão, do nada ele virou as costas e foi embora. Eu falei assim, e agora, qual será dos dois? Ele estava dando a hora de ir embora. Era 5 horas que nós saíamos de lá. Irmãos, quando toca a campainha, depois que toca a campainha, você tem 15 minutos para se preparar para sair. Tocou a campainha, eu já estava desesperado para sair de lá. Irmão, é terrível. Eu não comi nada, eu não conseguia comer nada. Tampou a minha garganta, tampou, não bebia água, o pessoal me oferecia alguma coisa para comer, não comia nada. Aí quando eu estou indo embora, aí chegou uma pessoa e falou assim: ô irmão, tem um rapaz ali que ele quer que você ora por ele e tira uma palavra. Aí ele estava dentro da cela, irmão, igreja. Chegando lá, louvado seja o nome santo do Senhor, eu levantei minha mão e falou: Senhor, estou aqui para fazer a tua vontade. Tu falaste, ó Deus, que tinha uma pessoa que ia me procurar. Será que é esse? Aí Deus colocou no meu coração: é esse. Fala tudo o que eu colocar na sua boca. Irmãos, foi uma palavra dura, que Deus falou que ia destruir tudo. Se não se convertesse, Deus ia queimar as vestes, não ia sobrar nada, nem a roupa de corpo não ia sobrar. E ali, louvado seja Deus, o pessoal começou a ficar meio preocupado, porque dentro de uma penitenciária, falando daquele jeito, o cara já está numa situação difícil, numa situação calamitosa. E aí, muitos querem uma palavra de refrigério, aleluia, mas você tem que falar aquilo que Deus mandou, aleluia. Por mais que você queira agradar, não estamos aqui para agradar o homem, estamos aqui para fazer a vontade de Deus. O pessoal ficou tudo assim. Aí eu terminei de falar aquilo que Deus me colocou no meu coração, que se ele não se convertesse, Deus ia eliminar, irmão, tirar da terra. E queimar até as vestes dele, não ia sobrar nem roupa do corpo. Peguei e fui embora, irmãos. Aí no outro domingo eu fui lá de novo. Aí o meu irmão que estava lá, ele me chamou de canto e falou assim: Isaías, sabe aquele rapaz que você falou tudo aquilo? Eu fiquei até preocupado. Aí eu falei: sei. Porque Deus, irmão, Deus não deixa você enganado, aleluia. A Bíblia fala, louvado seja Deus, que aquilo que Deus faz hoje, talvez você não entenda, mas você vai compreender depois, louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia. Aí eu falei: o que aconteceu? Ele era, aleluia, o líder da cadeia. Ele vendia droga aqui dentro, louvado seja o nome. E quando você falou a palavra para ele, o que ele fez? Ele passou para outra pessoa. E ali, aleluia, na segunda-feira teve uma grande batida aqui com cães farejadores. E ele se livrou, aleluia, da pena. Porque se pega ele lá, irmãos, com mais droga lá dentro, a cadeia ia dobrar. E ele estava perto de sair.
Aleluia. Ele deu ouvido à voz do Senhor em meio até uma palavra dura, louvado seja o nome santo do Senhor. Por isso, para encerrar, a Bíblia fala para nós hoje aqui, aleluia. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração, aleluia. Louvado seja Deus. Porque como Jonas, irmãos, que deu uma endurecidinha ali, né? Como alguns que estavam com Pedro, que também deu uma endurecidinha, que falou que não ia na casa de, né, de pessoas comuns, do gentil. Muitos ainda estão endurecendo o coração. Às vezes a pessoa ouve a voz do Senhor e fala assim, sabe o que a pessoa fala, irmão Edson? Ah, isso é coisa da minha cabeça. Irmão, Deus revela coisa para a gente, não é coisa da nossa cabeça. Você está diante da presença do Senhor. E Deus, aleluia, Ele só revela para quem Ele tem intimidade. Para quem, aleluia, busca ao Senhor, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Em meio, aleluia, à impiedade, tem sempre uma pessoa que é crente. Uma pessoa que busca ao Senhor. Foi que nem lá na Abraão. Abraão no meio da parentela dele. Você acha que todo mundo ouviu a voz de Deus? Quem ouviu a voz de Deus? Só Abraão, irmãos. Aleluia, louvado seja o nome santo. Abraão, tem uma obra contigo, Abraão. Sai do meio da tua parentela. Às vezes Deus fala comigo contigo. Aleluia. Tem pessoas que eu quero salvar, eu quero te usar na terra dos viventes. Então se coloque agora na brecha, porque eu vou te usar na terra dos viventes. Porque servimos um Deus vivo, um Deus, aleluia, que procura os verdadeiros adoradores que tenham adorado em espírito e em verdade. Louvado seja o nome santo do Senhor. E aqui, louvado seja o nome santo do Senhor, eu encerro e agradeço a oportunidade, agradeço o pastor, que Deus possa continuar abençoando essa igreja ricamente. Somente, irmãos, fique na posição, porque Deus, Ele quer te usar. Aleluia. E quando Deus te usar, você não vai ficar, né, ao léu, será que Deus me usou? Não. Deus, Ele vai revelar que Deus te usou na terra dos viventes. Deus abençoe em nome de Jesus, e agradeço a oportunidade.